Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje: merecem confiança os livros apócrifos? Aqueles livros que estão a mais na Bíblia Católica, os 7 livros, mais os acréscimos de Esther e Daniel, livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria Eclesiástico, Baruque, e os acréscimos em Daniel e Esther. Olha, na íntegra, estes livros estão nesta Bíblia, Bíblia Apologética com os Apócrifos, publicada pela nossa instituição. Mas depois eu falo como você faz para adquirir o exemplar. Chega de moleza, vamos trabalhar. Merece confiança os livros apócrifos? Olha que interessante, nós estamos estudando o livro de Judite. A introdução está na aula anterior. Para conferir é só ir no playlist. Merecem confiança os livros apócrifos. Elas estão todas aí. E hoje nós vamos estudar os erros que nós encontramos nestes livros. Por isso nós não os consideramos canônicos, inspirados por Deus. Então Judite, no 1º capítulo e no 1º versículo, diz o seguinte: Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive. Veja, uma informação histórica. Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive. Isto é o que diz o texto. Se você tem uma Bíblia católica aí, pode conferir, ou a nossa Bíblia, no apêndice você encontra o livro de Judite. Então o catolicismo romano, que defende esses livros, que colocou na sua Bíblia, o autor do livro apócrifo apresenta Nabucodonosor como rei persa em Nínive. Olha aí, tá vendo? Formação histórica. Resposta apologética, resposta de defesa. Nabucodonosor é chamado de imperador dos assírios numa época em que tal império sequer poderia ser assim designado. Nabucodonosor sucedeu ao pai no trono de Babilônia, e não de Nínive, em 605 a.C., dando continuidade à política de conquistas das nações vizinhas. Esse tipo de erro é inconcebível para um livro que se pretende divinamente inspirado. O erro é tão crasso que alguns estudiosos afirmam que o seu propósito é deixar claro ao leitor que a história é fictícia e que, sendo assim, seu enredo não teria compromisso com a geografia e a história. Mas essa atenuação apenas piora as coisas, reiterando o caráter inventivo dessa obra apócrifa. Tá vendo? Então o livro não passa por o crivo da história, da arqueologia, da cronologia, da geografia. Não pode ser inspirado por Deus, porque tem um erro inconcebível. É só procurar aí, na busca aí, onde Nabucodonosor reinou, onde foi o seu império. Foi na Babilônia, não tem nada a ver com Nínive, tá bom? Vamos para Judite no capítulo 2, verso 4. Chamou o general Holofernes. Vamos em frente. Catolicismo romano, o texto apócrifo, menciona o general Holofernes, contemporâneo do imperador Nabucodonosor. Tá certo? Vamos em frente. Resposta apologética. As crônicas dos reis, tanto registradas nos livros canônicos, quanto em obras extra-bíblicas assírias, mencionam a existência de Nabucodonosor, mas nada fala sobre o general Holofernes, que provavelmente é um produto da mente fértil do autor apócrifo, ou, supondo-se que tenha de fato existido, não foi contemporâneo de Nabucodonosor, sendo impossível, portanto, que tenha comandado o exército babilônico durante o período em questão. Tá vendo? Um outro problema aí? Não bate, não tem esse general, não consta nessa época, não tem nada a ver com Nabucodonosor. Judite 4, verso 3, capítulo 5, verso 20. Havia pouco que tinha voltado do cativeiro. Voltaram da dispersão em que se achavam. Está falando de cativeiro.
Catolicismo romano, o texto apócrifo menciona a libertação do cativeiro no reinado de Nabucodonosor. Vai vendo. Resposta apologética. Mais um absurdo histórico. Segundo os livros inspirados da Bíblia e evidências extra-bíblicas, os babilônios começaram a impor sua soberania aos judeus em 605 a.C., ocasião em que grande número de nobres foi deportado de Judá. Então isso está em Daniel, no primeiro capítulo, versos de 1 a 5. 3 anos mais tarde, o rei Jeoaquim se rebelou e, em 597 a.C., os exércitos babilônicos conquistam Jerusalém e levaram consigo 3.023 judeus. Jeremias 52, verso 28. A terceira em 586 a.C. e a quarta leva em 581 a.C. De deportações envolveram 832 e 745 cativos, respectivamente. Jeremias 52, 29 e 30. Acabando assim com o reino de Judá. Os textos de Jeremias, aí vem as referências, aponta a destruição de Jerusalém no reinado de Nabucodonosor. Vem as referências. O cativeiro durou 70 anos. Referências, período após o qual os arrependidos receberam permissão para voltar à terra natal sob a liderança de Zorobabel e outros. O decreto que pôs fim ao cativeiro foi assinado por Ciro, rei da Pérsia, no primeiro ano do seu reinado. Aí vem as referências. Logo, não há que se falar na libertação do cativeiro no reinado de Nabucodonosor. Tá vendo? Não tem como o livro ser canônico. São claros os erros históricos, geográficos e, pior, doutrinários. Tá bom? Judite, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: escreveu aos habitantes de Betúlia e Betomestaim. O catolicismo romano, que tem esses livros como inspirados por Deus, segundo o livro apócrifo, tais cidades figuram como local onde se passa toda a trama do livro de Judite. Tá certo? Resposta de defesa, apologética quer dizer defesa, o que nós colocamos no rodapé para você entender. Ao contrário de inúmeras outras cidades e regiões, Betúlia e Betomestaim não são citadas em qualquer outro livro da Bíblia, e também não há registro de tais localidades nas obras de Joséfo ou de Filo, que se detiveram em narrar a história do povo hebreu. Então veja que esses historiadores respeitados, eu tenho a obra de Flávio Joséfo, se você não tem, vale a pena adquirir e ler. Não consta estas cidades, nem na Bíblia, no Antigo Testamento, e nem nas obras auxiliares, nas fontes históricas. Então fica difícil, não tem. Lembra que eu falei de problema da geografia? Já é um problema até de arqueologia. A arqueologia nunca localizou nada, não tem nada. Só ali que aparecem estes nomes das suas cidades. Então, tal como é natural de relatos fictícios, os nomes das cidades foram inventados. Porquanto estes locais simplesmente nunca existiram. Fato que compromete toda a veracidade e inspiração do enredo apócrifo. Dá nome de cidades fictícias que não existem? Como é que fica a historicidade do livro? Comprometeu. Então, erro histórico, erro geográfico. Mas vamos em frente. Judite 8 e 6. Jejuava em todos os dias de sua viuvez. Então, todos os dias, o texto está falando que jejuava. Catolicismo romano. O autor do livro apócrifo apresenta a piedade de Judite, entre outras coisas, afirmando que a mesma jejuava todos os dias, né? Quer dizer, ficou viúva e passou a jejuar todos os dias. Resposta de defesa, resposta apologética. Aqui a obra apócrifa peca pelo flagrante exagero. Ainda que os dias de jejum se atenham aos dias de viuvez, e haja exceções de dias, conforme se lê na continuidade do texto, mesmo assim, o período de jejum apresentado seria impossível de ser observado por qualquer ser humano,
que qualquer ser humano assumiria. Portanto, contornos sobrenaturais, superiores àqueles envolvendo Moisés e Jesus, que jejuaram 40 dias e 40 noites, sem pão nem água. Aí tem a referência a Êxodo 34, 28, Moisés, e Mateus 4:2, Jesus. Salienta-se ainda que estamos tratando de pessoas que tiveram uma vida de comunhão com Deus, Pai, sem igual. Isso sem mencionar a filiação divina de Jesus. Além disso, tanto Moisés quanto Jesus somente procederam assim uma vez em suas vidas e não tornaram a repetir o ato. Pelo menos não nos mesmos termos de antes, tá certo? Por fim, alguém poderia advogar em favor do livro, afirmando que jejum seria parcial e não total. Mas o próprio livro não expõe de maneira detalhada a abstinência, conduzindo o leitor à conclusão mais óbvia e, simultaneamente, absurda, que é jejuar todos os dias, algo que não é recomendável, nem pela Bíblia, nem pela ciência. Uma outra informação comprometedora. Quer dizer, a pessoa jejuar todos os dias, fica difícil, né? Fica difícil, já parte para o sobrenatural. Temos dois casos, como o texto disse. Moisés, no Antigo Testamento, jejuou 40 dias e 40 noites, e Jesus, no Novo Testamento, também é narrado. Mas são só esses dois casos, tá bom? E por um limite. Depois nós não vemos mais nenhum relato desta situação. Judite 9, verso 10. Senhor Deus de meu pai Simeão. Neste versículo, o livro Apócrifo celebra a descendência de Simeão. Em todos os demais livros canônicos não há qualquer anotação de semelhante homenagem prestada a Simeão, o que no mínimo causa estranheza. Não é normal, mas tudo bem. Tem mais comentário, eu até resumi. Se você já tem a Bíblia, você vai ver que tem muito mais comentário. Mas vamos em frente. Judite 9 e 10. Olha só que interessante. Pela sedução dos meus lábios, abate o escravo com o chefe. Então veja a oração de Judite. Pela sedução dos meus lábios, abate o escravo com o chefe. O livro Apócrifo apresenta a oração de Judite, que aponta ao Senhor meio moral pelo qual a batalha deveria ser vencida. Pela sedução. Aí vem. Resposta apologética. Seduzir significa inclinar artificiosamente para o mal ou para o erro. Desencaminhar, enganar ardilosamente, desonrar, recorrendo a promessas, encantos ou amavios, entre outras definições. Todas elas, como se nota, possuem teor imoral. Portanto, a sedução aqui evocada não poderia de forma alguma ser endossada pelo Deus Santo de Israel, que, a propósito, nunca precisou da formosura de uma mulher para pelejar por seu povo e obter vitórias. Né? A sedução, o engano e a mentira são expressões de um comportamento inclinado ao mal, tanto que invariavelmente estão relacionadas a Satanás. Aí vem os textos para você conferir. Logo, este expediente de Judite, inserido numa oração, já seria o suficiente para rejeitar a canonicidade do livro. Tá vendo? Não tem porquê. Entendeu? Na dúvida, confira aí se você já tem a Bíblia apologética ou a Bíblia católica, leia o texto na íntegra. Judite 11, capítulo 11, verso 6. Não proferirei em verdade ao meu Senhor nesta noite. Livro apócrifo, né? Catolicismo romano, o livro apócrifo demonstra o compromisso de Judite em falar a verdade a Holofernes, o que não ocorre, né? Aquele general que nós já aprendemos sobre ele. Resposta apologética. Judite usa de um artifício reprovado por Deus para obter a vitória narrada em seu livro. Afirma a Holofernes que ele dará somente a verdade, que ele dirá somente a verdade, mas o que faz é exatamente ludibriá-lo com uma grande sequência de mentiras. Segundo se pode
depender do livro apócrifo, sua verdadeira intenção era matar Holofernes, porém o ilude, dizendo-lhe que Deus a enviou para que realizasse com ele grandes obras que maravilhariam o mundo inteiro. Pode conferir em 11:16. Tá certo? Tá vendo por que o livro é apócrifo? Tá percebendo por que não é inspirado por Deus? Essa é a nossa proposta. Só ler o livro você percebe. Se você ainda não tem um exemplar desta Bíblia apologética, é a única João Ferreira de Almeida que carrega no apêndice, depois que termina os canônicos, os 66, os apócrifos na íntegra, e nós vamos mostrando no rodapé todos esses erros que eu estou colocando em slides para você. Coloco um resumo. Claro que na Bíblia tem riqueza de detalhes. São mais de 500 páginas de estudo. Não são só os apócrifos, não. Tem muito mais para você. E para adquirir, você já sabe, é só acessar o nosso site, www.icp.com.br www.icp.com.br. Olha, vale a pena ter o exemplar. Capítulo 16, verso 25, diz o seguinte: E não houve mais quem atemorizasse os filhos de Israel nos dias de Judite, e por muito tempo ainda depois da sua morte. Catolicismo romano. O livro apócrifo é inverídico quando fala sobre paz havida nos tempos de Judite e ainda posteriormente à morte dela. Resposta: segundo Judite 16:23, a protagonista do livro morreu em idade avançada, aos 105 anos. Historicamente, sabe-se que após a morte de Manassés, rei de Judá, aí vem os textos para você conferir, a quem o livro apócrifo atribui ser marido de Judite, o trono foi assumido por seu filho Amon, que reinou durante 2 anos. As referências estão aí, é só dar um pause aí e conferir. E seguiu as práticas idólatras do pai, entre as quais a adoração a Moloque e a continuação dos rituais de fertilidade que eram abomináveis ao Senhor. Sobre Amon é dito que não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. No final da vida, né? Ele se humilhou, Manassés. Aí você vê a referência também. Amon foi assassinado por seus servos com 24 anos de idade. Em seu lugar, o povo entronizou Josias, seu filho, como rei. Contudo, o próprio Josias e os reis que lhe sucederam enfrentaram guerras, o que contradiz frontalmente a conclusão narrada pelo livro apócrifo. E aí vem mais os slides explicando tudo, aí está tudo no rodapé da Bíblia, que nós não encontramos, como diz o livro, paz naquela região nesse período, muito pelo contrário, guerras, enfim, é só ler. Nós não encontramos esse período que o livro diz. Portanto, esta informação histórica não condiz com a verdade. Simples assim. Lembra que eu disse que o livro contém erros históricos, geográficos e doutrinários? Nesse caso aí, não bate com a história. Já foi a arqueologia, os historiadores já pesquisaram tudo isso aí. E não tem esse período de paz, nem durante a vida, nem após a morte de Judite, tá bom? Na próxima aula, nós vamos entrar num livro muito importante, um livro que traz informações históricas relevantes, vale a pena ler esse livro, Macabeus. Na verdade, são 2 livros, primeiro e segundo Macabeus. E nós vamos ver práticas interessantes adotadas pelo catolicismo, nós vamos encontrar neste livro. O título. O nome do livro vem de Macabeus, sendo designação dada a Judas ben Matias, capítulo 2, verso 4, e depois a seus irmãos. Essa palavra deriva do vocábulo Macabá, que quer dizer o martelador ou o extirpador, mas não se encontra a aplicação deste significado obscuro nas biografias dos Macabeus. O livro trata do primeiro Macabeu, Judas, e do governo de seus irmãos, Jonatã
e Simão. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o nome da família era Asmon, o que explica o título Asmonianos na literatura rabínica. Esse comentário do título está aí na sua Bíblia. Autoria e data. O autor é desconhecido, mas foi provavelmente um judeu palestino que imitou o estilo dos demais livros históricos do Antigo Testamento. Acredita-se que tenha sido escrito em hebraico e depois traduzido para o grego. A data provável de sua publicação varia entre 134 e 100 antes de Cristo. Então veja que é aquele período interbíblico, porque os 39 livros do Antigo Testamento da Bíblia judaica encerra mais ou menos, os escritos são encerrados mais ou menos em 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, estou trabalhando com número redondo. Então veja que esse livro ele acontece nesse período interbíblico. Se você quer conhecer melhor este período, as aulas estão aí no playlist História dos Hebreus. Assunto: trata-se de um livro com teor histórico, abrangendo um período de cerca de 40 anos, que vai desde o reinado de Antíoco Epifânio, 175 a.C., até o advento de João Hircano, 134 a.C. Está vendo aí? Mais ou menos 40, 41 anos. A história está relacionada ao período helenístico, período grego, é o período dos judeus, mais precisamente durante o domínio seleucida. Para entender esse domínio, eu repito, vai aí no playlist História dos Hebreus e procure as aulinhas período interbíblico, porque o Império Grego não está na Bíblia. Nós saímos do Império Medo-Persa e quando nós vamos para Mateus, nós já entramos no período romano. Este período não está nos livros canônicos. Por isso que nós precisamos, eles são citados de maneira profética, é verdade, né? Mas aí é uma outra história, tá bom? Bem, Seleuco foi um dos 4 generais de Alexandre o Grande, entre os quais ele dividiu o seu império. Lembra que ele dividiu o império em 4 partes? Ele não, né? Ele morreu, o império foi dividido em 4 partes. A Judéia era vassala do reino da Síria, sob o domínio seleucida, que reinava desde Antioquia. Então, todas estas informações você encontra aí em História dos Hebreus. A história se relaciona com a rebelião de Matatias e seus descendentes contra a tentativa de helenizar o povo judeu. E o que acontece? Eles queriam levar a cultura, o Antíoco queria, os Seleucidas, os reis Seleucidas, a dinastia Seleucida, queria implantar o helenismo, a cultura grega na Judéia, e eles não aceitaram, daí a rebelião. Então a política seleucida desejava impor a cultura e a religião gregas sobre todo o território sob seu domínio. Contra essa intenção se insurgiram os Macabeus. Está vendo como é importante esta história? Vale a pena estudar esse material. Primeiro Macabeus, capítulo 2, versos 46, o trechinho que nós vamos comentar, que está no rodapé da Bíblia, diz o seguinte: circuncidando à força os meninos incircuncisos que se encontravam no território de Israel. Catolicismo romano. O texto apócrifo afirma que Matatias e seus amigos realizaram circuncisões à força em diversas crianças, tá? Então isso a gente não encontra em lugar nenhum no Antigo Testamento. Quando estudamos sobre a circuncisão na Bíblia, entendemos que não faz sentido a campanha de Matatias circuncidando crianças à força, especialmente tendo em vista o sentido espiritual que este ato representa. Não encontramos esse apoio. O apóstolo Paulo é taxativo: sem obediência a circuncisão se transforma em incircuncisão. O mesmo apóstolo ainda afirmou que a verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito.
e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí tem a citação de Filipenses 3:3. À luz de tudo isso, e mesmo que intentássemos considerar apenas o contexto do Antigo Testamento, a circuncisão em massa e contra a vontade das pessoas não faz sentido e não cumpre o propósito divino. A verdade é essa, tá bom? Então é uma implicação, mas vamos em frente. Primeiro ainda, Macabeus 6:13. Eu vou morrer de profunda angústia em terra estrangeira. Tá? Então essa é a argumentação. Então, catolicismo romano, o texto registra a morte de Antíoco Epífanes em terra estrangeira de maneira contraditória. Lembra que eu falei que esses livros não são canônicos porque contêm erros geográficos, históricos e doutrinários? Olha um caso aqui. Resposta apologética. O primeiro livro de Macabeus situa a morte de Antíoco Epífanes depois da dedicação do templo, como podemos ler 2 capítulos atrás. Então Judas e seus irmãos disseram: eis que nossos inimigos foram esmagados, vamos purificar o santuário e fazer a dedicação. Tomaram pedras não talhadas conforme a lei e construíram novo altar, reproduzindo o modelo anterior. Então, por que eles fizeram o altar? Porque reconstruíram, porque os inimigos foram destruídos. Contudo, segundo o livro de Macabeus, dá-nos a entender que primeiro Antíoco morre e somente após o templo é dedicado. Vejamos, então vamos para a leitura. Assim, aquele homicida e blasfemo morreu miseravelmente nas montanhas de país estrangeiro, vítima de sofrimentos tão horríveis quanto os por ele infligidos aos outros. Macabeu e seus companheiros, guiados pelo Senhor, retomaram o templo e a cidade, destruíram os altares que os estrangeiros tinham erguido nas praças públicas e também os recintos sagrados. Aí, depois de purificarem o templo, ergueram outro altar. Aí já lá em 2 Macabeus, depois nós vamos estudar. Os acontecimentos são anacrônicos quando ambos os livros são comparados. Afinal, Antíoco morreu antes ou após a dedicação do templo? Tá vendo? Uma contradição entre os 2 livros. Por isso que os livros não podem ser inspirados por Deus, tá bom? Então, no primeiro livro, no capítulo 6, verso 16, o rei Antíoco ali morreu no ano 149. Então, esta é uma informação histórica. Veja, eu disse que os livros apócrifos contêm erros geográficos, históricos e doutrinários. O catolicismo romano. O autor da obra apócrifa registra aqui pela primeira vez a morte de Antíoco. Tá certo? Resposta. Os 2 livros de Macabeus frequentemente se contradizem e são muito diferentes na exposição dos fatos que deveriam ser igualmente narrados, ou pelo menos manter o mínimo de coerência. A morte de Antíoco, por exemplo, consta em pelo menos 3 trechos diferentes, em 3 partes diferentes nós vamos ler, e são diferentes as narrativas. Então, há uma contradição, há um erro. Quem está falando a verdade? Bem, por exemplo, em 2 Macabeus, no primeiro capítulo, versos 15 e 16. Eu não vou ler o slide para ganharmos tempo, mas você pode dar um pause aí e ler, tá? 2 Macabeus, capítulo 9, verso 2, 5 e 6, 18, 21, 22, 28. Depois você dá um pause aí e leia na Bíblia, se você já tem na Bíblia apologética, ou se você é católico, na sua Bíblia católica, você terá estas informações, tá? Bem, diante disso perguntamos, afinal, Antíoco morreu apedrejado, esquartejado ou acometido de uma enfermidade grave? Ora, tá vendo a contradição do livro? Um fala que ele morreu apedrejado, um trecho, o outro esquartejado.
e o outro acometido de uma enfermidade grave. Como seria possível atribuir a um livro que se contradiz, inspiração num livro que se contradiz? Como poderia uma obra assim harmonizar-se com todas as demais do cânon sagrado? Não tem como. Você entendeu por que o livro é apócrifo? Repito, porque contém erros. Nos livros canônicos nós não encontramos estas contradições. E quando gera alguma dúvida, é só procurar que existe uma explicação. Mas neste caso não tem como justificar. Daí o livro ser apócrifo, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo. Eu vou deixar o link do canal aí embaixo para você. Continue me ajudando. Copie o link, envie para o máximo de pessoas que você puder. Venha fazer parte do nosso ministério. Deus tem nos abençoado. As pessoas estão gostando de aprender a palavra. E se você quiser um exemplar da Bíblia, como eu disse no começo da aula, é só acessar o site. O nosso site tem muito material, vale a pena conferir. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Olha, se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, dá um toque no sininho, assim quando eu subir a aula, você já é avisado, tá bom? Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.